O objetivo já foi colocado, a questão de interagir com as pessoas mais velhas, com mais experiência, e neste momento com as pessoas que fundaram a Igreja Assembleia de Deus aqui em Joinville, que foi o meu bisavô, pai do meu avô chamado Manuel Germano de Miranda. E como aqui a gente não pode tratar sobre todos os aspectos históricos e tudo mais que aconteceu, eu resumi então algumas perguntas que eu considero importantes. Então muito obrigado pela presença, por estar aqui. E no primeiro momento eu quero lhe perguntar, e eu tenho certeza que vai expor alguma coisa para os ouvintes acerca do seu pai, como que ele conheceu a Cristo, qual que foi a primeira experiência que ele teve com Cristo, né? E qual foi a visão que ele teve que fez ele vir até Joinville para começar esse trabalho. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Muito boa noite. Meu pai foi o seguinte: ele estava estudando livros espíritas, tinha uma pilha, e a Igreja Assembleia de Deus começou em Itajaí, e o padre principal da cidade tratou com algumas pessoas, subiu numa cadeira de frente à igreja, queria surrar o pastor. E daí meu pai vinha do trabalho para casa, passou por ali, viu aquilo, disse: como é que pode esse padre Zezinho, chamavam para ele, padre Zezinho, fazer uma coisa dessa para esse pessoal dessa igreja, que os bêbados vão para lá, ficam libertos do vício, os doentes vão para lá e recebem oração, ficam curados. E meu pai foi para casa, quase não dormiu aquela noite. Na noite seguinte, ele foi e entregou-se para Jesus, na igreja lá, de Itajaí. E daí ele fez uma fogueira daqueles livros de espírita que ele estava estudando. Espiritismo, né? Aí, com 6 meses de crente, o pastor precisou ir ao Rio fazer algo de seu interesse e deixou ele dirigindo a igreja, com 6 meses de crente. Jesus chamou-o muito rápido, graças a Deus. E depois, Jesus deu um sonho para ele, assim, muito importante. Parecia que aparecia uma tela de cinema na frente dele, e Jesus ia falando, para ele vir para Joinville, abrir o trabalho da Assembleia de Deus. Aí diz: como é que eu vou, Senhor, se eu estou até desempregado? Aí o Senhor mostrou para ele o porto de Itajaí, com um barco. Diz: está vendo aquele barco? Estou. Amanhã cedo vai lá, fala com o mestre daquele barco, e ele vai levar você para Joinville. Assim ele fez. De manhã foi lá no porto de Itajaí e viu aquele barco conforme o Senhor tinha mostrado ele à noite. Aí falou com o mestre de barco: de onde o senhor é? Eu sou de Joinville. E o senhor me levaria para lá quando eu for? Levo. E nem podia dizer não, porque o senhor é que tinha falado que era para ele ir lá falar com o mestre de barco, que o mestre ia trazer ele, né? Então daí ele preparou no dia que o mestre falou que vinha para Joinville. Aí ele veio para espiar a terra, ver como é que era aqui, para ver como podia começar. E quando ele passou ali no moinho joinvilense, que tem ali no mercado municipal, ele disse: é aqui mesmo Joinville. Isso aí tudo eu vi no sonho, lá nessa noite, aquela noite. Moinho de Joinville. Diz: é aqui mesmo Joinville. Aí ele desembarcou. Tinha mais ou menos o endereço de uma irmã que veio morar para cá, de Itajaí, chamada Irene Salvador. Aí conseguiu achar ela na Avenida Cuba. Essa Avenida Cuba fica aqui, próximo do JEC, naquelas imediações, Avenida Cuba. Aí ele achou, foi lá, e no dia seguinte ele dirigiu um culto na casa daquela irmã. E já alguns ficaram crentes naquela noite.
Aí então começamos o trabalho lá. Depois dali, fomos para o Itaú. A primeira congregação que começou foi no Itaú, porque lá foi só um culto, né? Aí, conforme o povo ia vendo, aquele pessoal se reunir lá e inventaram histórias para o delegado. Escuta, tem um homenzinho baixo lá no Itaú, que ele tem um chicote. O pessoal, eu nem vou dizer a situação que ele falou, que ficavam e ele com um chicote chicoteava para eles chorar. Aí o delegado pegou os policiais, um caminhãozinho, foi uma noite lá. Aí começou a observar. Nós tivemos aqui uma denúncia, assim, mas eu estou vendo que não vejo nada daquilo que disseram lá. Mas eu vou levar os homens, então, conosco, tinha um caminhãozinho pequeno, lá para a delegacia. Aí o meu pai começou a evangelizar o delegado. Esse delegado disse assim: por que vocês não fazem o seguinte, saem de lá daquele bairro, que era um bairro assim, tido como um bairro baixo, de pessoas que faziam coisas muito erradas, tá? E venham para a cidade. No mesmo dia, ou no dia seguinte, ele passou aqui pela Getúlio Vargas e viu uma casa desocupada que ficava aqui, bem ao lado aqui, desocupada. Procurou saber quem era o dono daquela casa. E esse dono alugou aquela casa. Essa casa era comprida assim no jeito da rua, com duas portas na frente. Uma parede no meio. Foi tirada aquela parede e ficou então um salão comprido. Eu tenho a foto comigo ali no banco. Se os irmãos quiserem saber depois, poderão procurar, né? Dessa casa ali. Essa casa caiu há pouco tempo aqui atrás. Tinha um irmão que mora naquela rua, perto da rádio. Ele disse que deu um estouro muito grande quando aquela casa caiu. Foi que ficou abandonada, né? Era de material. E as paredes, então, caíram, deram um estouro muito grande. Então, começamos ali. Minha mãe zelava a casa. Nós morávamos em 3 peças atrás. E em cima, no sótão, tinha 4 dormitórios. Aí nós usávamos aquilo para dormitório, porque a nossa família era grande. Meus pais se criaram 8 crianças que ficaram adultos. Então, era uma família grande. Ali, os irmãos já viram, talvez, até uns pés assim de aipim. E nós plantávamos ali cana, alface, repolho, cenoura. Eu pegava 2 cestas de manhã cedo e saía vendendo até a estação da Estrada de Ferro, nas casas. Aquelas verduras fresquinhas que a gente mesmo plantava. Fico feliz, dentro da história que o vô conta, sempre tem alguma coisa nova que eu ainda não sabia. Então a gente consegue perceber que o teu pai realmente ele agiu por fé, né? Ele teve uma visão, uma revelação de Deus. Cumpre-se aquilo que está escrito lá no livro do profeta Joel, que diz que: eis que derramarei sobre vós o meu espírito, seus velhos terão sonhos e seus jovens terão visões. Então ele foi um homem que teve visão. Veio para Joinville e começou um trabalho difícil, né? Teve aquela muvuca toda, aquela dificuldade, mas acho que ele, como Paulo disse, que essas leves e momentâneas tribulações têm um peso de glória eterna para nós, né? Não atentando para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as que se veem são passageiras e as que não se veem são eternas. E eu creio que na mente dele ele conseguia imaginar essa igreja grande, ele conseguia imaginar tantas congregações que tem aqui em Joinville, né? E hoje esse trabalho vem prosseguindo e vem crescendo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O seu pai, Manuel Germano de Miranda, ele foi chamado por Deus e começou esse trabalho. Ele tinha alguma formação superior, algum
algum estudo secular? Como que era a vida dele nesse contexto de estudos? Ele morava em Itajaí com os pais, 12 quilômetros distante do centro. Era assim, lugar mais sítio. Então, aos 12 anos, ele resolveu ir para a cidade de Itajaí. Então, ele não teve tempo de estudar. Estudou muito pouquinho numa escola ali, naquele sertão. Amém? Amém. Que bênção, então, o testemunho do teu pai. Isso é importante também a gente colocar para os jovens. É importante estudar, com certeza. Eu também tenho informação. A gente estuda, a gente se especializa. Mas quando Deus olha para alguém e tem uma obra específica na vida dessa pessoa, Deus vai cumprir e vai realizar. Não importa o grau ou o diploma que você tenha ou a posição que você esteja, acima de tudo está a tua vida diante do altar, a tua vida de oração, a tua vida de fé, o quanto tu busca a palavra de Deus. Isso está acima de qualquer diploma e qualquer outra coisa que a gente possa conquistar aqui. E a gente viu que foi assim na vida do seu pai neste tempo. Amém. Outra pergunta que eu tenho para fazer para o vô. Seu pai era um homem de oração, certo? Muito. Eu lembro uma vez a história que a minha bisavó, Doma, esqueci o nome da minha bisavó, hein? Brincadeira. Mas ela contou que às vezes ela arrumava a cama do Manuel bonitinha, para ele dormir à noite, e no outro dia de manhã ela levantava e a cama estava do mesmo jeito. Ele passava a noite em oração. Era assim mesmo que acontecia? Era assim mesmo. Nós quando fomos para Malfa, também fomos dormir no sótão, né? E a gente escutava ele de noite orando. Aí eu aprendi aquilo que a Bíblia fala, com gemidos inexprimíveis. Parece que cansava de orar, ele só fazia assim. Então eu me lembrei daquele versículo, gemidos inexprimíveis. Então ele, como eu falou que tinha um pouco de perseguição daquele missionário, ele quase foi para a igreja metodista no Rio Negro, mas como ele era de muita oração, ele conseguiu vencer aquelas tribulações e depois deu vitória. Mais tarde ele voltou para Itajaí e presidiu a igreja por 12 anos e o Senhor levou ele. 12 anos. Amém. Bom, o vô já tocou no assunto, então, hoje está com 87 anos, muito lúcido. Eu vejo às vezes que eu passo lá na sua casa, sempre lendo a palavra. Então, tenho duas coisas importantes aqui para perguntar. A primeira delas, com relação à sua idade, o tempo que tu tem de vida, eu creio que há um segredo aí nesse negócio, e provavelmente está relacionado com a obediência aos pais. Isso é verdade? Eu sempre fui obediente aos pais, tanto é que a gente trabalhava e dava todo o dinheiro em casa. Mas o pai dava todo o conforto para nós, em roupas. Tanto é que quando eu vim para casar, eu trouxe até um jogo de quarto que eu paguei em Mafra, um crente que fez para nós. Que benção. Então, cumpre-se aquele mandamento de Deus que diz: honra teu pai e tua mãe, seus dias se prolongarão na terra. Né? Amém? Então, eu vou pedir para o vô colocar para mim como que iniciou o trabalho dos jovens naquela época, né? Como que era o trabalho com os jovens e que tipo de interação que havia na igreja naquela época. Olha, eu era muito garoto aqui, mas eu me lembro que a minha esposa, que tinha 2 anos, primeira esposa que tinha 2 anos mais, ela ia nos cultos da praça e pregava na praça. Tanto ela como outras irmãs moças, como uma irmã Leopoldina, que depois foi embora para Curitiba. Eu também fui para Curitiba, morei lá, e seu esposo faleceu antes, e uns 5 anos depois o Senhor também levou ela, a irmã Leopoldina. Elas pregavam na praça mesmo, fervorosamente. Tinham força? Tinha força. Que benção. Fica a dica, né, pessoal? Muito bem.
Olhando todo esse trabalho que começou com seu bisavô, foi um trabalho muito difícil, de muitas lutas, né? Teve perseguições. Em determinado momento, não me falha a memória, mas teve algum apedrejamento que aconteceu também na casa deles? Algo assim? Eles apedrejavam a congregação, né? De vez em quando, algumas pedras. Rolavam umas pedras de vez em quando? O primeiro batismo foi um rio que passava no lado dessa congregação ali no Itaú. O rio Itaú. Deixa eu fazer mais uma pergunta para o vô, então. Qual tipo de pregação, qual era o tipo de mensagem que existia antigamente, que era mais evidente e que hoje o vô não tem ouvido tanto? Se existia algo nesse sentido. Era bastante pregado sobre a vinda do Senhor. Não sei se hoje ele é muito esquecido, essa pregação ou não. Pastor Melo, não se fala muito, né? Mas era bastante pregado sobre a vinda de Jesus, do arrebatamento. Mas eu estudo mais o Novo Testamento, que é para os nossos dias, né? Esses dias ainda estava estudando lá sobre paraíso. A minha filha Marli, qualquer hora eu quero ver esse tudo do paraíso. Em Mateus ele fala um pouco sobre o paraíso. Qualquer dia eu vou dar uma espiada no estudo lá do vô, então. Qual que é o hino preferido do vô? Eu tenho vários hinos, mas eu acho que eu falei para você já, só que agora não me lembro, não. Estou satisfeito? Estou satisfeito? Né? Pois estou satisfeito com Cristo, pois Ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Aí vem o coro. Quem pode cantar comigo? Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Esse hino para mim é importante. Glória a Deus. Graças a Deus. Que benção. Vou pedir para o vô, então, agora, em rápidas palavras, dar algum conselho para a juventude aqui da sede. Um dos conselhos é aquele ser temente a Deus e procurar fazer a vontade de Deus através da nossa palavra da Bíblia, cumprindo os mandamentos do Senhor e tendo temor de Deus, que isso foi uma das principais coisas que a gente teve sempre, temor de Deus. Amém. Através de um ato simbólico, então, eu vou fazer uma pergunta para o vô. Seu pai foi um homem de muita oração, orou muito para que essa geração estivesse aqui hoje. Eu sei que o vô orou muito durante a sua vida também. Teve uma preocupação muito grande com a palavra de Deus. Eu lembro quando eu era criança ainda, e o vô foi lá em casa com uma pequena revistinha chamada Pequeno Maná. Era uma revistinha de desenhinhos e tal, e o vô falou para mim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Reforçando o ensinamento que eu já tive, principalmente da minha mãe, em ler a palavra, e nessa história a gente consegue identificar os 3 principais fundamentos que eu acredito de uma igreja, que foi a vida de fé do teu pai, a tua vida de fé também, na construção da família e no envolvimento com a igreja. Foi uma vida de oração, que o teu pai foi um homem que passava noites orando por esta obra, o vô da mesma forma também se dedicou por oração, mas o tempo passa, vem novas gerações, o seu pai já faleceu, está com o Senhor, hoje o vô está com 87 anos, graças a Deus, com saúde, com lucidez, mas também já não tem a mesma força para trabalhar. Mas hoje aqui está uma nova geração que o Senhor tem levantado para continuar esse trabalho que começou pelo teu pai e por você. Então, de certa forma, eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz para o vô. Eu acredito que na vida de vocês e na sua vida há um sentimento de dever cumprido, de cumprir o meu chamado, encerrei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Guardou a fé. E hoje, então, vamos fazer de uma forma talvez não tão simbólica, mas
passar esse bastão para essa nova geração que está aqui, para essa igreja que continua crescendo, para esses jovens que estão aqui. Eu vejo um monte de rostinhos conhecidos, e eu sei que a maioria deles, e se estão aqui é por uma razão, tem um chamado especial de Deus para continuar esse trabalho, para continuar crescendo e fazer essa igreja crescer, para guardar esses 3 fundamentos principais, com uma vida de fé, uma vida de oração e uma vida dedicada pela palavra de Deus. Então eu quero pedir para esses jovens que fazem parte dessa igreja aqui, da Assembleia de Deus, se possível se colocar aqui na frente, e eu vou pedir para o meu avô fazer uma oração por nós, para que esse trabalho continue e a gente continue crescendo. Amém? Então oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça porque tu destes mais um dia de vida, para que possamos estar na tua presença, louvar o teu santo nome, Senhor, e buscar a tua face. Agradeço, Senhor, porque tu tens dado esses anos todos para que estivéssemos aqui hoje, no teu nome, para dar o testemunho de fé. Oh Deus, eu suplicamos a tua bênção sobre essa mocidade dessa igreja, Senhor, para que possamos fazer a tua vontade, Senhor, e andar nos teus caminhos em santidade de vida, ó Deus. Ajuda para que possamos fazer a tua vontade. Oh Deus, Pai bendito, abençoa pelo teu poder, ajuda-nos para que possamos fazer o teu querer, hoje e sempre no teu nome. Amém.